meu nome é Nayana e vou trabalhar com vocês a disciplina de Introdução à Economia. Fiquem bem atentos à aula e qualquer dúvida estou à disposição. Neste tópico 1, nós abordaremos as aulas de 1 a 5 do livro didático de vocês, abordando conceitos iniciais básicos da economia. Vamos lá? Primeiramente, o que será que a economia estuda? Será que você que está fazendo o curso de secretariado, por que você deve entender o que é ciência econômica? Pensem bem, a ciência econômica estuda a melhor forma de alocar os recursos, tendo em vista a seguinte situação. Os recursos são escassos e nossas necessidades são ilimitadas. Isso mesmo, vamos tentar entender. Supondo que você trabalhe em uma empresa que esteja com um problema. Precisa aumentar a produção, no entanto, não tem recursos para contratar mais mão de obra e nem para comprar maquinário. Por outro lado, possuem funcionários ociosos em determinado setor da empresa. Ou seja, há pessoas que poderiam ser mais produtivas se fossem alocadas em outro setor. A economia estuda a melhor forma de alocar os recursos escassos, no caso desse exemplo, a mão de obra, para que a empresa consiga atender sua necessidade de ampliar a produção. Considerando, nesse caso, o recurso escasso, que é o dinheiro, para contratar mais mão de obra. Você não entendeu? Posso ainda dar outro exemplo. Muitas vezes não falamos que seria muito bom se o dia tivesse mais de 24 horas. Por que falamos isso? Falamos porque temos a necessidade de fazer muitas coisas naquele dia, que não podemos fazer porque nosso recurso, que é o tempo, é limitado. Só tem 24 horas. No setor produtivo, esse negócio de recurso escasso pode gerar muitos efeitos bem conhecidos por nós. Por exemplo, os produtos agrícolas não têm épocas que sua produção é abundante e épocas que há pouca oferta por causa das leis da natureza? Então, quando são abundantes, o preço tende a cair. Quando a oferta é menor, o preço tende a aumentar. Assim, a escassez pode aumentar o preço do produto e o excesso pode fazer cair o preço do produto. Será que agora entendemos direitinho o que a ciência econômica estuda? Então, gente, todo tempo estamos lidando com situações em que os recursos são escassos, mas que nossas necessidades, nossos desejos são ilimitados. Quando digo nossos, digo de todos os agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? Empresas, governos e pessoas. Então, tudo é uma questão de recursos. Ou seja, alocar melhor os recursos para obtermos o melhor resultado possível. Além disso, vocês precisam saber que a ciência econômica, ela divide-se em dois grandes grupos. A microeconomia e a macroeconomia. Mas o que seria microeconomia? Quando observamos o comportamento do consumo dos indivíduos, das empresas, do governo, por exemplo, individualmente, estamos analisando, por exemplo, quando queremos estudar o impacto do aumento do preço do tomate no consumo do tomate. Ou quando analisamos o impacto da produção de gasolina no consumo de carros. Estamos, então, analisando o comportamento do consumidor. E quando analisamos o impacto do aumento do preço do trigo na produção ou na oferta de pães, estamos analisando o comportamento das empresas, de uma forma micro, analisando eles especificadamente, individualmente. Assim, estamos analisando o comportamento dos indivíduos, das famílias e das empresas. E a macroeconomia? Será que estuda o quê? Se somarmos as transações econômicas de consumo, juntar todo o consumo, por exemplo, da sua cidade, somar tudo que é consumido de tomate, a produção de tomate, se for somar, de carros, quando a gente soma tudo, acumula e soma, e analisamos esse comportamento,
nós temos uma análise mais ampla. Ou seja, temos que medir o nível da atividade econômica através dos agregados macroeconômicos. Nós podemos considerar 3 agregados econômicos. Quais seriam eles? Temos aí o produto, a renda e a despesa. O que é produto? Produto é a somatória de todos os bens produzidos em uma sociedade em um determinado período de tempo. Quer um exemplo? Quando eu analiso a produção agrícola do Brasil de 2017, estou somando toda a riqueza gerada pela atividade agrícola do Brasil em 2017. E o que seria renda? É o somatório de toda a remuneração de uma sociedade em um determinado período de tempo. Gente, é quando a gente soma o que recebe em salários, aluguéis, lucros, juros, obtidos por um local em um determinado ano ou mês. E despesa? Despesa é fácil, né? É a soma de todos os gastos feitos por empresas, governos e pessoas em determinados períodos de tempo, ou em uma localidade. Como é que é feito esse cálculo de despesa? Tudo que a empresa vende, ela não deve registrar e enviar para o setor contábil? E depois para a Receita Federal? Então, daí eles têm um registro de tudo que é consumido e vendido no município, estado ou país. Por isso, é muito importante que sejam feitos todos os registros de compra e venda de uma empresa. Mas eu falei o tempo todo de agentes, né? Quem seriam esses agentes econômicos? Como eu falei, são empresas, indivíduos e órgãos públicos que representam o governo. Esses agentes, eles trocam bens e serviços no mercado. Muitos de vocês devem se perguntar o que são órgãos públicos. Pois é, o governo, através dos seus órgãos públicos, como uma universidade, compram e ofertam bens e serviços. Analisem bem. Para ofertarem essa aula, devem pagar o professor, os equipamentos, a infraestrutura oferecida a vocês e outras coisas mais. Pensemos em uma empresa pública que oferta gasolina, que produz gasolina, combustível. Ela precisa de bens e serviços para poder fabricar gasolina, devendo pagar por isso. E, por outro lado, ela vende gasolina, recebendo uma renda para isso. Logo, o governo, através de seus órgãos públicos, é um agente econômico. Ele atua na atividade econômica. Esses agentes, eles têm as necessidades que movimentam a economia. Cada um tem sua necessidade. Mas em tudo que compramos, nem tudo que compramos temos a necessidade imediata de adquirir, não é? Quem de vocês, por exemplo, nunca comprou uma coisa que poderia ser comprada depois? Acho que todo mundo. Por isso, podemos classificar as necessidades como primárias, como alimentação, habitação, transporte, vestuário, higiene, e secundárias, que são aquelas que a gente tem por impulso, daquelas que poderíamos deixar para depois. No mundo de hoje, estamos muito influenciados por esses desejos secundários e comprometendo bastante a nossa renda com eles. Temos também as necessidades coletivas, que são aquelas relacionadas a serviços públicos como previdência social. Essas nós reclamamos muito, mas não temos como viver sem elas. Temos que o tempo todo precisamos delas. Então, o tempo todo estamos analisando as necessidades de consumo. Até agora nós falamos sobre consumo. Vamos pensar um pouco na produção? O que seriam fatores de produção? Para a produção de qualquer coisa, são utilizados recursos naturais, tecnologia, capital e mão de obra, certo? Por exemplo, se estivermos falando sobre a fabricação de bolos, quais fatores precisamos? Depende. Se for um bolo simples, podemos considerar o trigo, os ovos, o açúcar, o sal, o leite, o liquidificador, o gás, a forma para colocar o bolo, a pessoa que vai fazer.
e tantas outras coisas que eu posso até estar me esquecendo. Mas são fatores que juntos e bem combinados podem produzir um bolo em uma quantidade maior ou menor. Dei um exemplo bem simples de um bolo, mas tenta imaginar a construção e criação de um computador. Além das peças, fios e pessoas para montar, precisamos que alguém crie os modelos. Isso mesmo, porque cada modelo tem uma tecnologia. São vários fatores de produção. Um outro fator é o fator terra, que abrange os recursos naturais encontrados em nosso planeta e fora dele. Por exemplo, o solo, a fauna, a flora, o ar, os raios solares, o clima. O fator trabalho, que é um outro fator, é a mão de obra utilizada no processo produtivo e o salário pago pelo uso dessa mão de obra. Há pessoas que não estão aptas a trabalhar, que a gente chama de não mobilizáveis. E há pessoas que estão aptas a trabalhar, ou mobilizáveis. Outro fator produtivo que é muito importante é o fator capital. Ele representa o quanto uma pessoa conseguiu acumular de recursos. O fator capital é visível através dos investimentos feitos na atividade econômica. Para isso, é necessário que o investidor acumule riqueza. Mas como pode ser feita essa acumulação? Já pensaram nisso? Através de fontes internas e externas. Internamente, ou fontes internas, tem-se a poupança das famílias, das empresas e do setor público. Quando você, por exemplo, que representa as famílias, deposita um dinheiro na poupança, você está reservando um dinheiro para fazer algum investimento futuro, seja ele qual for. Ou mesmo quando você compra um terreno, só para poder vender no futuro, você não tem intenção de construir, você também está fazendo uma poupança que é um investimento. O mesmo vale para investimentos feitos por empresas e pelo governo. E as fontes externas? Quais serão essas fontes externas de investimento? Elas podem vir de empréstimos ou financiamentos, transferências governamentais ou ingresso líquido de capitais, quando há um investimento externo no país. Sabe o que estou dizendo? Quando eu falo isso, você sabe o que eu estou dizendo? Eu falo que quando uma empresa realiza um investimento através de um empréstimo, um investimento, um financiamento, quer dizer, quando faz um empréstimo, um financiamento, a fonte de capital é externa. Há outro fator que eu tenho que falar para vocês, que é o fator tecnologia. A tecnologia é quando nós conseguimos produzir muito mais utilizando muito menos recursos, ou seja, aperfeiçoando o jeito de fazer, ou quando criamos algo novo, capaz de produzir muito mais. Vamos pensar em um exemplo? Antigamente, praticamente tudo que era plantado era colhido à mão, ou seja, utilizando muita mão de obra. Hoje em dia, temos muitos produtos agrícolas que utilizam colheitadeiras, nas fazendas utilizam colheitadeiras para fazer um trabalho na mão de obra em um tempo menor. Assim, produzimos muito mais a uma quantidade de tempo menor, porque essas colheitadeiras fazem o papel do ser humano. O fator empresarial também é um dos fatores que estão muito evidentes hoje. Está muito ligado ao custo de vocês. Tem muita gente querendo trabalhar, não é? Pessoas com habilidades de combinar os fatores da melhor forma ou que conseguem escolher as melhores estratégias de produção têm um diferencial e podem ser chamadas de empreendedoras. Esses fatores de produção atuam em diversos setores produtivos. Basicamente, o mercado está dividido em setores primário, secundário e terciário. O que seria esse setor primário? Nesse setor, temos as atividades agrícola, pecuária e extração. Muitos de vocês conhecem muito bem essas atividades.
E o setor secundário? Esse nós conhecemos bem também. Podemos incluir nele as indústrias de transformação, a construção e a extração mineral. E o setor terciário? Esse é bem fácil, porque é o setor de serviços e comércio, bancos e governo também. Então, prestem atenção, quando você solicita um eletricista para resolver um problema elétrico na casa de vocês, você está contribuindo com o setor de serviços. E quando compramos uma calça, um sapato, um relógio, também estamos movimentando o setor de serviços. Quando a gente vai lá no comércio e compra. Esse setor terciário gera muita grana em um município, muita grana no município, no estado e no país. Só você analisar o seu ambiente. Todas as atividades pertencentes a esses três setores são realizadas através de um mercado. Tem que haver um mercado para haver a compra e a venda. Nos mercados, temos as pessoas que querem consumir o máximo possível, levando em consideração o quê? A renda e o preço dos produtos. E, por outro lado, nós temos pessoas querendo vender o máximo possível, obtendo o maior preço, o maior lucro. Se você vai a uma feira de verduras com R$10, é pouco, né, hoje em dia, mas vamos para o exemplo, você vai com R$10. Você quer comprar o máximo com esse dinheiro, então você vai procurar os feirantes com mais barato, você vai fazer pechincha, você vai fazer tudo para comprar o máximo com esses R$10. Por outro lado, o feirante, o vendedor, o ofertante, quer vender tudo que ele tem pelo maior preço que ele consegue. Ele quer vender tudo. E não quer vender barato, não. Quer vender pelo maior preço que ele conseguir. Que confusão, hein? Uns querendo comprar barato, outros querendo vender caro. Mas é assim mesmo. Temos com isso duas forças atuando aí. A da oferta e da demanda. Gente querendo ofertar e vender o máximo possível e gente querendo comprar. Comprar também o mais barato. Querendo atender sua necessidade ao máximo. E se as pessoas querem comprar uma quantidade maior do que tem disponível para vender? Os produtos vão aumentar. E quando a situação é o contrário, ou seja, tem muito produto para ser ofertado, só que não tem gente querendo comprar. Então, o que vai acontecer com o preço? Vai cair. Historicamente, esses mercados que eu estou falando aí, que hoje em dia a gente conhece dessa forma, com a compra e venda e com moedas, eles foram formados diferentes. Antigamente, os mercados eles tiveram origem no escambo, ou seja, nas trocas. Eles eram formados através de trocas. Há milhares de anos, as pessoas produziam para sobreviver. O impulso que a gente tem hoje não existia na época. Como não conseguimos, e a gente também não consegue até hoje, produzir tudo o que precisamos, as pessoas passaram a trocar parte de sua produção por bens que não produziam, dando origem ao primeiro mercado. Com o tempo, as pessoas passaram a notar que existiam coisas que valiam mais que as outras, que tinham maior valor. E assim precisavam de muito mais de uma mercadoria para obter de outra. Por exemplo, mais de coelhos para obter de carne bovina. E isso fez com que as pessoas passassem a calcular quanto a quantidade de uma mercadoria era mais valiosa que a outra. Ou seja, passaram a atribuir valor às mercadorias. Por isso, algumas mercadorias tornaram-se moedas. Utilizavam a própria mercadoria como moeda. Como era muito complicado o transporte e manuseio dessas moedas em mercadorias, as civilizações passaram a utilizar o ferro e o bronze, o ouro, a prata, para fabricar moedas e utilizá-las como meio de troca. Após essa era do metalismo e por causa do aumento das compras e vendas, surgiram então as letras de câmbio, que eram certificados de depósito de moedas metálicas utilizadas como forma de pagamento. A partir de então, surgiram o quê? As moedas de papel, que nós conhecemos hoje. Funcionava da seguinte forma: era feito um depósito no banco de moeda metálica, a gente depositava a moeda metálica e o banco
entregava as moedas em papel como um certificado, que podia ser utilizado nas compras e vendas da mesma forma que moedas metálicas. Caso alguém quisesse trocá-las novamente por moedas, pegasse os certificados e quisesse trocar, era só voltar ao banco e trocar o certificado por moeda. Hoje em dia a gente precisa disso? Não, nós não fazemos mais esse depósito de moedas metálicas para dar lastro ou valor às moedas. Hoje, essas moedas, essas notas e moedas, a gente simplesmente registra, cada país registra junto ao seu órgão competente. No Brasil, nesse caso, é o Banco Central. Quais os benefícios da gente utilizar a moeda? Vamos lá. Primeiro, a moeda serve para quê? Intermediar trocas, ou seja, dar liberdade para o comprador e para o vendedor na compra e venda. Serve para intermediar. É uma medida de valor. Nesse caso, podemos dar valor aos bens e serviços através de moedas. Isso é bom porque a gente padroniza o valor das mercadorias. Não precisa considerar lá, transformar um boi ou um carneiro em alguma outra mercadoria. Assim, quando se vende 1 quilo de trigo, ele não vai valer da forma diferente como antes, quando era trocado por porco, por galinha, por gado. Uma outra função da moeda é a reserva de valor. A moeda pode ser trocada facilmente, mas também pode ser objeto de especulação ou poupança para realizar uma compra que você pretende fazer no futuro. Pagamentos diferidos, que é outra vantagem. A moeda, ela vai proporcionar pagamentos em tempos diferentes. Não é perecível como antes as mercadorias. Como falei, esse mercado, ele é formado pela interação entre consumidores e ofertantes ou produtores. Cada um procurando satisfazer as suas necessidades. Consumidores procurando satisfazer as necessidades de consumo e vendedores de quê? Lucro, querendo obter o maior lucro possível. O problema é que, dependendo da forma como esses mercados são estruturados, os consumidores ou produtores podem estar em desvantagem. Assim, por exemplo, o número de agentes, se há muito consumidor ou muito produtor, a disponibilidade de recursos, o controle sobre os preços podem formar estruturas de mercado diferentes. Vou falar todas elas aqui. Uma dessas estruturas é a concorrência perfeita, a forma como o mercado é estruturado. É a concorrência perfeita, que é um modelo de estrutura de mercado que possui as seguintes características. Há muitos compradores e muitos vendedores. Há tantos compradores e vendedores que nenhum deles consegue interferir no preço do produto. Porque, por exemplo, se um vendedor resolve aumentar o preço, vou aumentar o preço, vou ganhar mais. O que o consumidor vai fazer? Ele vai falar, tem outro vendedor, vou comprar na mão de outro. Então, são tantos vendedores que se um vendedor resolve aumentar o preço, o comprador vai lá, passa a comprar de outro vendedor. E há tanto comprador também que se um comprador deixa de comprar, o vendedor também não está nem aí, porque são tantos compradores. Uma outra característica da concorrência perfeita é que os produtos são homogêneos, são muito parecidos. Há também livre entrada e saída de consumidores e produtores. Empresas abrem, empresas fecham, não há problema. Uma outra coisa, uma outra característica que é uma total transparência de informações sobre a produção e sobre os preços praticados no mercado. Essa estrutura é uma estrutura não muito real. O que mais se aproxima da concorrência perfeita são as atividades agrícolas. Outra estrutura de mercado é o monopólio. Quem nunca ouviu falar sobre o monopólio? O monopólio, ele é mais prejudicial para quem? Para nós, consumidores. E é melhor para as empresas. Por quê? Existe apenas um vendedor. Como só tem um vendedor, esse vendedor consegue interferir no preço. Não há produtos substitutos. Não tem como você comprar um outro produto. Vou deixar de comprar desse vendedor e vou comprar de outro. Não há como.
é impossível, quase impossível entrar nesse mercado, é muito difícil. Esse tipo de estrutura, como eu falei, ele é prejudicial a nós, consumidores, a você. Ou seja, o vendedor, ele tem a liberdade, ele costuma aumentar o preço ou diminuir o preço ou a quantidade, dependendo do seu interesse. Se ele acha interessante, ele aumenta a quantidade, aumenta o preço, desculpe, ou diminui a quantidade. Muitas vezes esse mercado, ele precisa ser fiscalizado pelo governo para que não haja abusos por parte do ofertante, aumentando muito o preço do produto. Um exemplo desse tipo de estrutura, do monopólio, estrutura de mercado, é, por exemplo, a oferta de água na cidade de vocês. Tem outra empresa que oferta água? Não há como vocês escolherem uma outra empresa para o consumo de água. Esse monopólio é chamado de monopólio estatal. Mas existem outros monopólios. Uma outra estrutura são os oligopólios, que é uma estrutura também imperfeita, que possui as seguintes características. Possui um número pequeno ou pode ter até um número grande de concorrentes. Mas, assim, a partir de 2 ou 3 empresas. Nunca uma só, mais de uma. Mas também não tanta empresa como no caso da concorrência perfeita. Existem empresas líderes que vão tomar uma fatia maior no mercado. O que eles possuem, as empresas? Elas possuem uma diferenciação entre seus produtos e serviços. Há uma concorrência muito forte e nem sempre a concorrência é via preços, muitas vezes é propaganda. Vamos a um exemplo. Os postos de gasolina, muitas vezes eles concorrem não é por preço, eles vão lá, te oferecem um serviço de lavar o vidro do carro, ou então você concorre a algum tipo de sorteio. Há um difícil ingresso de novos concorrentes. Devido a esse baixo número de concorrentes, como eu falei com vocês, não são tantas empresas, nem é uma só e nem são tantas empresas como na concorrência perfeita. Então, devido a esse baixo número de concorrentes, o controle de preços é geralmente fácil. E por isso a gente tem que ter muito cuidado com os cartéis, que é quando essas empresas combinam preço. Isso é muito comum nos postos de gasolina. No caso, o cartel é proibido por lei. A informação nos oligopólios é totalmente aberta, como seus produtos. Por exemplo, as estratégias, novos pontos de venda, é muito aberta as estratégias. Exemplos desse tipo de estrutura, como eu falei, é um posto de gasolina, cervejaria, refrigerantes, frigoríficos, são poucas empresas no mercado. Uma outra estrutura que é muito comum é a concorrência monopolística. É uma estrutura de mercado que vai combinar características de concorrência perfeita com monopólio. Vejam bem o nome, concorrência monopolística. Mas o que essa estrutura possui de cada um deles? Por isso, vamos lá, vamos pensar. Tem muitos concorrentes, igual na concorrência perfeita, são vários concorrentes. Só que cada produto possui uma característica própria. Cria-se um mercado exclusivo para esses produtos. São produtos que têm, e a característica nem sempre é física. Muitas vezes é ligada a marketing. Eles diferenciam um produto. De alguma forma, aquele produto que seria um produto de concorrência perfeita, mas eles vão lá e criam uma diferenciação, fazem algo diferente. Então, existe uma substituição que não é perfeita, mas é possível. O preço nessa estrutura, o preço é definido pelo comprador, de acordo com sua necessidade. É muito fácil o ingresso de concorrentes e as informações geralmente são amplas. O consumidor tem muita informação e os próprios concorrentes também. Então, pessoal, nossa aula de hoje nós vamos terminar por aqui, até a estrutura de mercado. Na próxima aula, nós falaremos sobre essa interação entre oferta e demanda e as consequências disso. Nos vemos na próxima aula. Até!